Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e depois de um bom tempo hoje nós vamos voltar com o quadro de maior audiência aqui, que é o Cara ou Coroa, onde eu e meu convidado respondemos a 10 perguntas e você decide quem se saiu melhor. Para votar é muito simples, você vem aqui embaixo nos comentários, vai ter um comentário com o meu nome, vai ter um comentário com o nome dele e você curte o comentário com as respostas que você gostou mais. O convidado do dia é Arthur Souza, ele tem um canal aqui no YouTube e me incentiva bastante também. Eu recentemente participei de um vídeo no canal dele e ele transmite jogos do Remo, Paysandu e do Manaus na Série C. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição o link do canal dele. Fala galera do canal do Felipe, fui convidado hoje para participar do quadro Cara ou Coroa, que a gente vai responder algumas perguntas. E eu sou o Arthur Souza, faço um canal chamado Arthur Souza TV no YouTube, que a gente fala sobre futebol paraense. Eu e o Luizinho Moura, a gente geralmente faz narração, faz análise do pré-jogo, e ele tá por aqui também. E bora lá, bora começar as perguntas. A primeira pergunta já é logo de cara: qual o principal jogador do futebol paraense nessa década? Analisando o futebol paraense de um modo geral, em relação aos jogos e as coisas que aconteceram dentro do futebol paraense, eu colocaria o Iago Pikachu como o principal nome do futebol paraense nessa década de 2010 até agora, porque o Iago Pikachu conseguiu 2 acessos com o Paysandu e também conseguiu um título paraense. Então, para mim, o Iago Pikachu se enquadra aí, também é um jogador muito querido pela torcida bicolor. Tem outros nomes nessa lista também que poderia ser do lado do Remo, por exemplo, o Eduardo Ramos. Mas, por um contexto geral, eu coloco o Iago Pikachu como a resposta dessa primeira pergunta. A primeira pergunta é o principal jogador do futebol paraense na década e eu vou com a resposta mais óbvia: Eduardo Ramos, ele que foi o craque do Campeonato Paraense de 2013 pelo Paysandu. Para a temporada seguinte chegou de helicóptero no Mangueirão para ser o camisa 33 do Remo. Não fez uma boa primeira temporada, tanto que ele sai por empréstimo, mas na temporada seguinte ele é o principal jogador do Remo no acesso de 2015 para a Série C, tirando o Remo de um enorme ostracismo, da pior crise da história do clube. Depois ele passa por maus momentos, passa por bons momentos, conquista alguns campeonatos paraenses, então eu fico com Eduardo Ramos. Poderia também citar aqui Iago Pikachu ou Vinícius, mas eu fico com camisa 10 do clube do Remo. Para a segunda pergunta é: qual time nordestino eu acho que vai fazer o melhor campeonato na Série A do Campeonato Brasileiro? Eu fico com o Ceará. Acho o time do Guto Ferreira muito seguro, bem tranquilo, joga com uma certa cautela, mas consegue roubar pontos de times importantes, consegue contra times da sua qualidade, fazer bons jogos. Tanto que recentemente foi campeão nordestino em cima do Bahia e eliminando o Fortaleza na semifinal. Por sinal, eu até prefiro ver jogos do Fortaleza, mas creio que pela segurança, pela tranquilidade não é a palavra certa, mas pela sua regularidade, aí sim, a equipe tende a terminar melhor do que as outras equipes no Campeonato Brasileiro. Mas de olho também em Fortaleza, do Rogério Ceni, no Bahia, de Mano Menezes e também no surpreendente Sport de Jair Ventura. Qual time nordestino deve fazer o melhor campeonato brasileiro da Série A? A gente tem 4 times nordestinos na Série A, mas eu aposto no Fortaleza, porque o Fortaleza vem tendo um trabalho de continuidade com o elenco e também com o treinador. O Rogério Ceni tem feito um excelente trabalho na equipe do Fortaleza, quase chegou na Libertadores no ano passado e eu acho que talvez esse ano, se caprichar um pouco mais, o Fortaleza pode estar na Libertadores de 2021. Faça uma escalação usando apenas jogadores que atuem no futebol paraense. Pergunta muito interessante e o meu time joga pra frente. Eu vou jogar no 4-3-3. E o meu time vai com Vinícius no gol, Tony na lateral direita, Rafael Jansen, que tem jogado improvisado na lateral, mas eu colocaria ele como zagueiro, Perema e Bruno Colasso. No meio campo eu iria de Uchoa, Lucas Siqueira e Eduardo Ramos. No ataque, eu tiraria, não seria os 3 da dupla repá. Eu colocaria Vinícius Leite, Nicolas e Pecel, que atuou pelo Castanhal. Eu acho que esse time jogava bem, inclusive, uma Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora escalar um time apenas com jogadores que atuam no futebol paraense. No gol, Vinícius. Da direita para a esquerda na defesa, Tony, Perema, Rafael Jansen, apesar de estar em uma fase eu gosto muito dele, e Bruno Colasso. Na frente dos zagueiros vamos de Charles e Uchoa, e armando o time Eduardo Ramos. O ataque tem Vinícius Leite, Nicolas e Charles. O time pode jogar um 4-2-3-1 com a bola, ou até mesmo num 4-4-2 com o Charles junto com o Nicolas no ataque.
E pode se defender também com duas linhas de 4, com o Charles fechando pelo lado direito e o Eduardo Ramos e o Nicolas mais à frente dando aquele miguezinho. A quarta pergunta é qual o maior time do Centro-Oeste do Brasil? Eu particularmente achei essa pergunta mais fácil que teve da lista. E assim, o futebol do Centro-Oeste tem uma configuração maior em Goiás. Os principais clubes do Centro-Oeste estão em Goiás, o próprio Goiás, o Atlético Goianiense e o Vila Nova. Mas o time que tem sido mais assíduo na Série A, que tem título de Série B, que já participou de Libertadores, é o Goiás. Então fico com o Esmeraldino sendo o maior clube do Centro-Oeste brasileiro. Quarta pergunta, qual o maior time do Centro-Oeste? Pergunta interessante, mas que eu acho que está bem definido atualmente, pelo menos. O Goiás, que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, é um time que tem 2 títulos da Série B, é um time que teve participação na Libertadores, já chegou nas oitavas de final da Libertadores. Então, o Esmeraldino, ao meu ver, hoje se enquadra como o maior time do Centro-Oeste. Mas temos times em ascendência também. Tem a própria equipe do Cuiabá, que já tem 2 campeonatos da Copa Verde e está na liderança da Série B, mas hoje acho que o Goiás tem a sua posição muito bem estabelecida. Quinta pergunta, qual é a terceira força do futebol paraense atualmente? Bem, atualmente é a equipe do Bragantino, mas o Bragantino está sendo seguido de perto pelo projeto e pelo crescimento enorme que o Castanhal tem proporcionado nos últimos anos e concretizado nessa temporada de 2020. Ainda acho que é o Bragantino, mas se o time não conseguir esse acesso, muito provavelmente esse papel de terceira força pode ser ocupado pelo Japim da Estrela nos próximos anos. A terceira maior força do futebol paraense na atualidade, para mim, é o Bragantino. Claro que pelo lado histórico esse cargo fica com a Tuna Luso-Brasileira, mas neste momento eu fico com o Bragantino. Tem complicado mais os dois maiores times do estado, tem participado do Campeonato Brasileiro da Série D, participou no passado, vai participar esta temporada também, fez bons paraenses no ano passado e no ano retrasado. Este ano a equipe foi um pouco aquém, tanto que não conseguiu se classificar para as semifinais, mas em média, pelo atual momento, pelas últimas 3 temporadas, eu fico com o Bragantino, o time da terra da farinha. A sexta pergunta é qual o estádio mais bonito do Brasil. Questão estética é uma questão puramente de gosto. Você pode gostar mais do Mangueirão, do Bainão, da Curuzu, da Arena Corinthians, mas a minha preferência é o Beira-Rio. Acho o estádio por fora muito bonito, até por ele ser, como o próprio nome já diz, na beira do rio. Gosto das cores que o estádio é formado pelo lado externo. Por dentro eu tenho até alguns estádios que eu prefiro, como a própria Arena Corinthians, como o Allianz Parque, mas pelo conjunto da obra eu fico com o Beira-Rio. Qual o estádio mais bonito do Brasil? É a sexta pergunta. E eu gosto muito do nosso Mangueirão, mas tem um estádio que eu coloco assim como uma arquitetura incrível que foi feita para a Copa do Mundo, que é o estádio da Arena das Dunas, que eu ainda tenho muita vontade de conhecer. Já conheci o Castelão, já conheci alguns outros estádios, mas a Arena das Dunas é o estádio que eu ainda não conheci e que eu acho hoje o mais bonito do Brasil. Qual o melhor treinador que passou pelo futebol paraense na última década? É uma pergunta complicada, teve vários nomes interessantes que passaram pelo futebol paraense. Eu listaria tanto de Clube do Remo quanto de Paysandu alguns. Eu acho que o destaque do Clube do Remo pela conquista foi o técnico Cacaio. Pelo Paysandu a gente teve acesso com o Mazola Júnior, teve o Hélio dos Anjos fazendo um trabalho interessante, terminando com o título agora e saiu. Mas cravaria como principal nome de técnico da década, Dado Cavalcante, pelo conjunto de coisas que o time bicolor conseguiu sob o comando dele. O Paysandu conseguiu o título da Copa Verde, conseguiu o título do Parazão, chegou às oitavas da Copa do Brasil e, além do mais, o Paysandu quase chegou à Série A do Campeonato Brasileiro naquela temporada de 2015. Então acho que o Dado Cavalcante, pelo futebol apresentado pelo Paysandu naquela época e também pelos resultados, é o melhor treinador que passou pelo futebol paraense de 2010 para cá. O principal treinador do futebol paraense nesta década, na minha opinião, é Dado Cavalcante. Claro que temos nomes maiores que o dele, como o do Hélio dos Anjos, que acabou de sair do Paysandu, como o do Mazola, que acabou de sair do Remo, e também como o Givanildo de Oliveira, por exemplo. Mas em termos de resultado, para mim o melhor trabalho foi o do Dado Cavalcante. Campeão paraense pelo Paysandu, campeão da Copa Verde pelo Paysandu, quase leva o time bicolor à Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ele termina o Campeonato Brasileiro da Série B, em 6º lugar. E o trabalho dele foi tão bom que ele já até foi recontratado pelo Paysandu uma vez. E sempre que um técnico do Paysandu é demitido, o nome dele ventila nos meios de comunicação e até às vezes do próprio Clube do Remo, quando ele perde um treinador.
A oitava pergunta é qual a partida mais marcante que aconteceu no futebol paraense nesta década. E assim, eu fiquei em dúvida entre duas respostas. Uma delas foi a final do segundo turno do Campeonato Paraense de 2014, em que foi 3-3, o Paysandu foi campeão e teve toda aquela confusão e invasão de campo depois. Mas eu não fico com esta, porque depois tem a final, que o Remo acaba sendo campeão, e meio que esse jogo acaba sendo esquecido. Eu fico então com o acesso do Remo 2015 contra o Operário. Claro que o Paysandu também subiu 2 vezes nesta década, mas uma das partidas foi fora de casa, foi em Juiz de Fora, e a outra foi na Curuzu, que com todo respeito é um estádio menor do que o Mangueirão, que representa, que simboliza o futebol paraense. E o Remo, depois de tantos anos, passando a sua maior crise da história, conseguiu acesso lá para a loucura, para a imensa felicidade dos mais de 33 mil torcedores que estavam presentes no Mangueirão daquela data, com narração e comentários de Jorge Igor e Bruno Formiga, que eu sou grande fã que trabalham no esporte interativo. Qual partida mais marcou o futebol paraense na década? Olha, essa pergunta também a gente poderia citar inúmeros jogos, inúmeros. Várias conquistas de Remo Paysandu, várias decisões de campeonato paraense, várias disputas de semifinal de Copa Verde, em que tivemos Remo e Paysandu se enfrentando, mas jogos de acesso também, o Paysandu subiu 2 vezes nessa década, mas eu acho que pelo tempo que o Remo passou e pelo quanto a torcida levantou, a torcida brigou e levou o time nas costas na Série D de 2015, eu colocaria que a partida que mais marcou o futebol paraense foi a vitória do Remo sobre o Operário pelo placar de 3-1, culminando no acesso do Leão à Série C do Campeonato Brasileiro. Você tá levando o Remo de volta! Acabou! Acabou! Chega de sofrimento, o Leão subiu! Nona pergunta, uma pergunta mais aberta. O que falta para o futebol paraense voltar a crescer? Acredito que um planejamento a longo prazo, isso é muito importante para as equipes. Eu inclusive tive um vídeo no canal em que eu conversei com um estudante de jornalismo lá do Ceará, e justamente foi isso que fez alavancar tanto o Fortaleza quanto o Ceará. E também acho que o desenvolvimento estrutural das equipes, com construção de CT, investimentos na base, tudo isso são fatores importantes, cruciais para que a gente possa ter o futebol paraense entrando no eixo da modernização do futebol e consequentemente também melhorando e crescendo no âmbito do futebol brasileiro. Nona pergunta, e para mim a mais legal aqui desse jogo: o que falta para o futebol paraense voltar a crescer? E é uma série de fatores. Podemos citar, por exemplo, uma organização financeira. Os clubes precisam pagar suas dívidas, precisam pagar os jogadores em dia para ter essa fama de bom pagador e atrair jogadores melhores para cá. Além disso, os times precisam se reestruturar, ter uma melhor estrutura, na verdade, com estádio, com CT, aproveitar para treinar o time de cima, aproveitar para treinar a sua base. Recentemente, Remo e Paysandu não tem revelado grandes jogadores como no passado. É difícil ver um Rony ou um Iago Pikachu saindo daqui. E assim, produzindo melhor seus jogadores, a equipe vai ter um abastecimento do time principal e depois vai conseguir vender esses jogadores por um bom valor financeiro, conseguindo reestruturar o clube até de forma mais rápida. Além disso, as duas equipes têm que se planejar, qual futebol elas querem ter. Venho comentando isso aqui no canal recentemente, e é preciso ter esse planejamento. Quero jogar um futebol mais vistoso, um futebol mais ofensivo, então vamos contratar jogadores e treinadores que consigam entrar nessa ideia de jogo. 10ª pergunta: qual jogador em atividade no futebol paraense pode vir a ter uma carreira boa como técnico? É uma pergunta até difícil, porque a gente tem que pegar uma bola de cristal e prever o futuro. Eu acho que alguns goleiros tendem a ter maior facilidade de se transformar em técnico, porque assistem quase o jogo inteiro com uma visão privilegiada de trás do gol, acompanhando boa parte da partida. E o Gabriel Leite poderia ser uma opção, até porque ele sai muito bem com os pés, uma característica fundamental, na verdade, para o futebol moderno. Mas eu fico com Rafael Jansen, ele que é zagueiro, dá boas entrevistas, mostra que entende do assunto, tem uma boa qualidade técnica, apesar de estar em uma fase, como eu já falei aqui, então eu acredito que ele seja um bom treinador no futuro. E para finalizar, uma última pergunta: qual jogador que atua em Remo e Paysandu hoje pode vir a se tornar técnico futuramente? Eu confesso que essa pergunta me deixou um pouco encucado, pensei bastante antes de responder. Tem alguns jogadores, na verdade vários jogadores que têm boa visão de jogo, e a gente pode citar em ambas as equipes. No Remo, por exemplo, eu citaria Eduardo Ramos, eu citaria Lucas Siqueira. No Paysandu eu citaria Vinícius Leite, mas citaria um nome que vai ser a resposta para a minha pergunta, que é o Anderson Uchoa. Eu acho que ele tem uma visão de jogo absurda e eu acho que ele pode muito bem vir a se tornar um técnico futuramente. Quem sabe até do Paysandu,
bora ver a longo prazo. Mas é isso, galera, essa foi a minha participação no quadro Caio Corrua aqui do canal do Felipe. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. E se vocês quiserem conferir o canal Souza TV também, certamente ele vai deixar aí na descrição. É isso, galera, valeu! Então é isso, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar aqui o que você espera dos próximos vídeos, o que você acha do futebol paraense. Também não se esqueça de votar nos comentários, se inscrever no canal do Arthur Souza, que muito gentilmente participou aqui do vídeo, eu agradeço a ele mais uma vez. É isso então, até a próxima e fui!